Fala Vaz, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de chegar do meu trabalho e hoje pela manhã eu tive um insight que me fez ligar a câmera e adiantar alguns vídeos. Por quê? E foi numa conversa bem simples, ali na rotina do trabalho com uma colega minha, e ela falou: "Ô Micael, você tem um canal no YouTube?" Eu falei: minha irmã, tenho, estamos começando aí, bem tranquilo, desenrolando. E ela falou: vamos me inscrever lá para ajudar. Eu falei: muito obrigado, seja bem-vindo, será um prazer receber você lá. E, aliás, mandar até um abraço aqui pra Mavi. Tamo junto. Se estiver assistindo esse vídeo, é nóis. E me gerou uma chave nisso que ela falou. E quando eu cheguei em casa, depois de uma noite, uma madrugada de trabalho, eu parei e pensei. E é justamente isso que eu quero conversar aqui com vocês nesse vídeo. Quero mostrar pra vocês aqui o cenário que eu estou aprontando aqui agora. Beleza? Vem comigo aí. E aí, eu resolvi preparar os figurinos para os próximos vídeos e eu vou ter que gravar os vídeos, né? Aproveitar essa manhã, beleza? Aqui tá Sagradas Escrituras, aqui tá o meu cenário. Aproveitando para colocar os trabalhos em dia. Por quê? Porque o YouTube, ele é um negócio. O YouTube é um negócio. Ou ser uma porta de entrada para um negócio futuro, nós temos que ter uma visão de longo prazo. E é uma excelente forma de você também começar a empreender, porque você entende muita coisa do processo de uma empresa para poder ela começar a tracionar e alavancando. Então, tudo depende de você, é tudo muito manual. Então, é você que vai fazer as coisas acontecerem, beleza? É você que vai ter que se virar nos 30 para poder fazer as coisas acontecerem. Eu estava dando uma olhadinha aqui agora no gráfico, eu quero mostrar para vocês. E o preço do Bitcoin, ele já explodiu de novo. 117 mil dólares, bateu 118 mil dólares. É algo que eu sempre deixo e no próximo vídeo eu vou explicar como você pode se proteger da desvalorização do real, ok? E o meu intuito, na verdade, com esse vídeo aqui é mais para a gente poder bater um papo acerca de algumas situações que acontecem na nossa vida e que a gente fica muito paralisado, Eu me sinto muito paralisado, apesar de fazer muita coisa, mas eu me sinto muito paralisado. Por exemplo, eu trabalhei, meu irmão, 8 horas. Estou aprendendo muitas coisas novas. Só que no ambiente de trabalho você é obrigado a fazer coisas porque você depende do dinheiro que sai daquela profissão. E mesmo você não sabendo, você faz isso de forma o quê? Natural. Sob pressão você aprende sobre coisas que você nunca teve contato antes. Você tem que se dedicar, é um foco constante. E aí eu parei e pensei, falei, cara, e por que, pra mim mesmo, eu não coloco essa mesma dedicação na hora de fazer um negócio, de dar continuidade nos meus projetos, de gravar vídeo aqui com a mesma intensidade, porque eu passo 8 horas no trabalho, meu irmão, me esforçando ali para ganhar dinheiro e não estou reclamando do trabalho. Eu gosto de trabalhar, literalmente, eu faço com intensidade. Só que eu olho para mim e muitas das vezes eu sou um cara que procrastino, velho. Eu procrastino. Às vezes as pessoas olham para mim e pensam que eu tenho uma facilidade muito grande de aprender. Na realidade, não. Da minha sala de aula, eu era considerado um dos caras mais, assim, burro. Entendeu? Porque, hoje eu entendo, porque a comunicação dos professores não batia com a minha. O método de ensino não batia com o meu e eu me sentia muito frustrado. Os caras falavam um monte de matemática, de regra de matemática, coisas básicas, eu não conseguia entender, meu irmão. Eu não conseguia entender, falava um monte de coisa de português, eu não entendia, era nada. E aí, na maioria das vezes, eu passava por bom comportamento. Bom comportamento. Depois, com o passar do tempo, que eu descobri como que o meu cérebro funciona para poder eu aprender sobre algo, eu aprendi que leva assim um tempo, você repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, assimilando as informações, e aí você aprende. Quando você aprende, você domina aquilo aí com uma facilidade gigantesca e você exala a autoconfiança.
a ponto das pessoas olharem e achar que você é um cara super inteligente, quando na realidade você só aprendeu a forma correta que o seu cérebro se conecta para poder absorver a informação, entendeu? Então, tem coisas que eu pego muito rápido, só que tem coisas que demora para me pegar. Então, às vezes, as pessoas têm que repetir 10, 20 vezes para poder gravar na minha mente ali, até eu entender o conceito e criar aquela trilha neural. E eu tava pensando, eu falei, meu irmão, por que eu fico me fazendo para poder dar prosseguimento nos meus projetos, de tomar as decisões, de estudar um pouco mais, sendo que no trabalho eu coloco uma dedicação absurda, uma energia absurda e às vezes não volta da maneira com que você quer, obviamente, porque todo mundo está fazendo praticamente a mesma coisa ali e tem pessoas melhores que você também. E hoje de manhã eu pensei nisso e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que adiantar meus vídeos, eu vou ter que gravar os meus vídeos, vou ter que mudar a minha tática. Nem que seja fazer as coisas antes de dormir, para depois dormir, para quando eu levantar não ficar com desculpa de que estou cansado e que não deu tempo e tenho que trabalhar. Então eu resolvi ligar minha câmera e justamente trazer essa conversa aqui para vocês, de que se você que está vendo esse vídeo não fizer algo por você mesmo, ninguém vai fazer. Essa é uma realidade que sempre bate à nossa porta. Somos nós que temos que fazer alguma coisa. As pessoas falam que estão sem tempo. Eu estou sem tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Na realidade, não. Você não tem o quê? Prioridade. Essa aqui é a realidade. Você não tem prioridade. Tem pessoas que moram em locais, por exemplo, em capital de São Paulo, que tem que pegar 2, 3 ônibus, tem que pegar metrô, passa 2, 3 horas para chegar no trabalho e depois mais 2, 3 horas para poder voltar para casa. Só que a pergunta que não quer calar é, mesmo essas pessoas, a pequena parcela delas que querem fazer algo por si mesma e mudar de vida, nesse intervalo elas estão fazendo algo interessante, algo relevante. Isso é um fato. Se você não tem tempo para ler um livro, porque você está indo trabalhar, você está indo estudar, e você às vezes vai de ônibus, tem que esperar longas horas, o que você faz nesse trajeto? O que você faz no intervalo da sua empresa? O que você faz antes de dormir? A realidade é que as redes sociais, principalmente o Instagram, ele toma muito do nosso tempo. É uma ferramenta tão poderosa que nos prende de tal forma que nós passamos horas hipnotizados mexendo naquele feed ali e gastando o nosso tempo sem que nós venhamos a perceber. E quando nós saímos do aplicativo, que olhamos no relógio, já se passou 1, 2, 3 horas. E isso acaba conosco. E hoje de manhã me surgiu de fato essa indignação. Falei, meu irmão, vai surgir um monte de ruído para poder tentar tirar você do foco. Como assim, Micael? Ruído? É ruído. A partir do momento em que você falar, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de pegar ônibus de 2, 3 horas. A partir do momento em que você sair na porta da sua casa, olhar para um lado e para o outro e falar, meu irmão, eu vou ter que passar agora 1 hora esperando o ônibus, depois mais 1h30 para chegar no meu trabalho, passar mais 8, 9 horas fazendo uma função que eu não gosto, para no final do mês receber um salário que é um pouco salário, nenhuma moeda que desvaloriza brutalmente todo ano, para que eu venha pagar as minhas contas e eu ver se vai sobrar alguma coisa. No momento em que você parar e pensar e falar, eu não quero essa vida para mim, vai começar a aparecer um monte de ruído. E quais são os ruídos que eu falo? As pessoas que estão ao teu redor começar a falar, não, porque dinheiro não traz felicidade. Notícias até você de pessoas que ganharam dinheiro de forma ilícita. Às vezes um ambiente da comunidade a qual você vai, da sua religião, às vezes vai ter pessoas que vai dizer que Deus está falando para você que
Você não pode se deixar dominar pelas coisas carnais e principalmente pelo dinheiro, quando na realidade elas não entendem o propósito do dinheiro e não sabem o real desejo do seu coração. Essa que é a real. Por quê? O nosso chamado ele é particular. Só você sabe, só você e Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Só você sabe o que você quer para a sua vida, meu irmão. A partir do momento em que você acha que sabe o que é melhor para o outro, você está dando uma de comunista. Você está dando uma de arrogante, porque você não sabe nem o que você precisará amanhã, quem dirá o que o outro precisa. Nós acharmos que nós vamos conseguir mudar a mente de alguém é de uma ignorância e de uma arrogância e prepotência tão grande que beira a loucura. Porque a realidade é que as decisões elas são individuais. Elas são individuais. Um desses ruídos é as pessoas dizerem que dinheiro não traz felicidade. A realidade é que o dinheiro não traz nem tristeza e nem felicidade, porque ele é um meio de troca. Só que se você parar para pensar, no plano material ao qual nós vivemos, nós precisamos do dinheiro para poder fazer transações, comprar comida, sair de casa e chegar no nosso trabalho, ter um tempo de qualidade com a nossa família, poder viajar, poder entrar em um local bacana e desfrutar. E muitas das pessoas que às vezes apregoam que o dinheiro é raiz de todo mal, que dinheiro não traz felicidade, são pessoas que têm já uma boa carreira, já tem o seu dinheirinho na conta, às vezes tem bens materiais e fala essas coisas e muitas das vezes não tem a noção do peso que isso pode acarretar na vida de alguém. Então, eu comendo nessa manhã, eu parei para refletir acerca disso. Falei, meu irmão, o seu chamado ele é individual. Você sabe o que tem na sua mente. Você sabe dos seus desejos mais sombrios. Você sabe das intenções que passam na sua mente, no seu coração. E do porquê você quer ter tempo disponível, ter recurso suficiente para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Não é as outras pessoas. Ok? Não é as outras pessoas. Então eu convido você a parar e pensar e mostrar um ponto da realidade que sim, principalmente para nós homens, se nós atingirmos os 30 anos de idade e nós não tivermos uma condição de proporcionar uma vida financeira digna para a nossa família que nós iremos construir, infelizmente, meu irmão, a pressão é gigante. A pressão é gigante. E existe um dilema aqui que poucas pessoas falam acerca de nós homens, tá? É que quando nós começamos a buscar um relacionamento, às vezes nós encontramos a mulher que seria algo assim para nós, a mulher ideal, né? Ou seja, uma mulher preparada para poder nós casarmos. Só que, em grande parte dos casos, nós não atingimos ainda a nossa liberdade financeira. E isso para o homem é um peso, porque o homem ele tem uma autocobrança de que se ele não tiver uma condição suficiente para falar para a mulher dele, ó, tá aqui, ó, você não vai precisar estar se ferrando, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia ou até mesmo na madrugada, desgastando sua saúde, porque Deus me agraciou com a provisão e nós vamos desfrutar agora. Todo homem pensa nisso. Todo homem pensa nisso. Desde o tempo, igual a ciência sempre explica, né? Desde os tempos dos caçadores e coletores. Os homens saíam de madrugada para poder caçar, enquanto as fêmeas ficavam dentro de casa, ficavam no lar. O homem ia buscar a caça, trazia a caça para a sobrevivência da sua família. Esse instinto natural tem dentro de todo homem, meu irmão. Dentro de todo homem que se preze, desde o mais novo até o mais velho, ele sempre pensa nisso, de que ele precisa dar um jeito de conseguir dinheiro. Ele precisa dar um jeito de conseguir dinheiro. E principalmente, se você, meu irmão, é pobre, se você nasceu na periferia, bairro violento, se você é preto, é feião, liso, quebrado, você precisa entender essa mensagem. Pega a visão. Você precisa entender. Não dê ouvido a vozes estranhas, ok?
Existem alguns pilares que são de suma importância para nós. Que é o quê? Pilar espiritual. Salvação está em Jesus. Acabou. Ok? Palavra. Acabou. Se você tem o seu coração em Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai começar a moldar o seu caráter. Só que nós não temos que estar espiritualizando tudo. Quem vai cuidar do seu casamento, quem vai cuidar da sua família, quem vai cuidar da sua vida futura aqui na Terra, Deus ele vai te dar a saúde, ele vai te dar a inteligência, ele vai te dar a disposição e ele vai guardar os seus caminhos. Só que levantar da sua cama e correr atrás, suar, trabalhar, conquistar, se relacionar com as outras pessoas e fazer o dinheiro aparecer na conta no final do mês é responsabilidade sua. Porque quando nós pegamos o livro de Gênesis, Deus ele fala para o Adão, do fruto da terra, você vai comer e você vai suar, negão. Você vai trabalhar barril dobrado para poder aprender as consequências das suas escolhas. Então você, a partir de agora, vai ter que trabalhar dobrado. Para a mulher, você dará à luz com dores e o seu desejo será para o seu marido que a governará. Meu amigo, a palavra de Deus ela não se contradiz. Então, o trabalho é que torna o homem digno. E eu não estou falando de que você tem que trabalhar duro, tem que ralar. Não, tem que pensar de forma inteligente. Ok? Pensar de forma inteligente. A internet é a possibilidade. Mas você tem que tentar, meu irmão. Você tem que tentar. Tá ok? Você tem que tentar. Não adianta. Você tem que tentar. Porque vai chegar um momento. E eu vejo muito isso. Cara, é muito louco. Porque eu vejo muito isso, velho. E eu sou um cara que me preocupo com isso. Isso é uma parada. Isso é uma coisa que eu reflito muito acerca disso. Porque eu vejo na pele. O homem, ele pode se dar o luxo a chegar até os 35 anos de idade construindo algo. Embora quando chegue nos 30 anos ele já tenha que estar na metade do caminho, já com tudo engatilhado e os resultados vão começar a aparecer dali a 2, 3 anos. Ok? Essa é a realidade. Só que para a mulher é um pouco mais complicado. Porque quando chega nos 30, 32... a natureza começa a chamar a mulher. E aí elas mesmas já começam a se achar velhas. Entendeu? Elas mesmas já começam a se achar velhas. Esse é o chamado da natureza. É a realidade da coisa. Não tem, vai acontecer isso, vai aparecer, vai... A natureza. Deus deixou o homem. Deus projetou o homem para uma coisa e projetou a mulher para outra coisa. O corpo do homem e da mulher funciona de modos diferentes. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. A natureza chama a mulher muito mais rápido para o amadurecimento. Isso é fato. Isso é fato. Então, nesse período a qual nós estamos aqui, é o período nosso de escolhas e de tomar a iniciativa o mais rápido possível. E nós não temos que estar dando ouvido a ruídos, velho. Meu irmão, não adianta. Velho, esqueça. Picuinha, conversa fora, diz que, meu irmão, passa longe, filho, passa longe, porque a sua prioridade está em construir o seu. Quanto mais maduro você fica, você compreende que é só Deus por nós. E outra coisa, pega a visão, você desejar ser alguém de relevância, isso não é pecado. Ok? Tanto para você que é cristão, tanto para você que não é cristão. Porque essa crença, na realidade, está impregnada na mente do povo brasileiro. Está impregnada. De que as pessoas que têm dinheiro são pessoas más. Só que quando você olha para a realidade, você vê que na hora em que alguém está precisando de ajuda, você sempre lembra do cara que tem dinheiro, velho. Embora... não é todas as vezes que o camarada que tem dinheiro, ele vai ajudar com a maior quantia. Eu falo isso por experiência própria. Não é, na maioria das vezes não é. Porque ele sabe o valor do dinheiro dele. Mas sempre
em que surge uma grande necessidade, alguém precisando de ajuda, você sempre lembra do quê? Do cara que tem dinheiro. Direto ou indiretamente você lembra da pessoa que tem dinheiro. Poxa, aquela pessoa pode ajudar. Às vezes você pode nem gostar do camarada, mas você lembra do cara. Ainda que alguém diga que Deus está mandando falar, mano, pega a visão. Tem gente que é cheia desses negócios, tá ligado? Principalmente pentecostal. Pentecostal tem muito disso. De que, não, Deus está mandando dizer isso aqui pra você. Diga, ó, beleza, ok, eu tenho um relacionamento com ele, eu leio a palavra, eu oro, tô sempre conversando com ele, ele vai dar um jeito de falar comigo. Ok, não estou dizendo que os dons sobrenaturais não existem, porque eu sou continuista, eu acredito e já vi isso e tenho experiência com isso, ok? Mas o que eu estou dizendo é, toma cuidado, porque vai ter pessoas que vai se direcionar para você dizendo que é Deus que está mandando falar para você, quando na realidade ela está falando da cabeça dela. E às vezes essa fala dessa pessoa pode ser um empecilho para que você tome uma iniciativa de começar algo que está no seu coração e que vai trazer um benefício não só para a sua casa, mas para muitas famílias. Pegue essa visão aí. Na maioria das vezes nós estamos gordos porque nós vivemos comendo um monte de porcaria e não fazemos exercício. Na maioria das vezes nós estamos magros, feito um palito, e permanecemos assim porque nós temos preguiça de ir puxar ferro numa academia de bairro ou até mesmo pagar um profissional que tem uma academia na sua casa para poder a gente fazer exercício físico. Nós ficamos enfermos em grande parte dos casos porque nós nos alimentamos mal. Só que nós não temos autorresponsabilidade suficiente para poder arcar com as nossas decisões. Isso é um fato. Quando você começa a enxergar as coisas através da lente da verdade, ok? Da lente da verdade. Ah, Miguel, mas existem situações. Existem situações e situações. Só que eu estou falando da grande maioria. A grande maioria das pessoas. Nós, meros humanos, mortais. Você tem possibilidade de morrer amanhã. Mas a probabilidade maior é de você chegar até os 70 anos de idade. Eu sempre falo isso aqui, ok? Então pega a visão. Não espere que vai acontecer um milagre da noite para o dia que você vai resolver os problemas da sua vida. Não espere que vai brotar alguém que vai te fazer feliz. Se você não consegue ser feliz com você mesmo, a outra pessoa não tem capacidade lógica, capacidade racional. Isso é desumano você querer exigir que outra pessoa faça você feliz. Sendo que a outra pessoa tem problema suficiente para gerir, inclusive, as suas emoções. Ok? Então, esse é um papo sincero. Literalmente, não adianta. Não adianta fazer marabalismo para tentar, não adianta. O cara que tem dinheiro, ele olha diferente para o homem que não tem. Não me diga que é mentira, porque eu percebo. E principalmente, estuda um pouquinho de linguagem corporal que você vai perceber. Inconscientemente, por mais gente fina, gente boa, tem momentos específicos em que a natureza humana nossa, o nosso ego, o nosso egoísmo, ele se manifesta. E quem é observador consegue perceber isso em frações de segundos. Frações de segundos. Ok? Frações de segundos você consegue perceber. É claro que o dinheiro ele vai potencializar o que tem dentro do seu coração. Se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa que se frustra com tudo, que qualquer coisa é aquele tipo de gente doente, meu Deus, não sei o que, Senhor e tal. E se você tiver dinheiro, você vai ser uma arma na mão do satamoita perigosíssima. Ok? E é por isso que tem muita gente que não recebe por conta disso. Agora, se você for uma pessoa que a intenção do seu coração, aqui eu estou falando do coração regenerado, de uma pessoa que vai fazer caridade, a sua intenção é ajudar de fato, tiver uma coisa boa dentro do seu coração, cara, o dinheiro ele vai potencializar isso aí. Porque a intenção que você quer o dinheiro é para realizar essas outras coisas aí, coisas de impacto e de relevância. Não se trata de sair para fechar uma balada e se relacionar com um monte de mulher, com um monte de homem,
ou beber até ficar louco, comprar um monte de carro e andar igual um maluco. Não se trata disso, irmão. Isso é materialismo, é superficialidade. São coisas que a dopamina libera em excesso. São coisas que a dopamina excessiva no nosso cérebro causa, mas que logo é uma espécie de um gráfico. Todo prazer exagerado, ele é um gráfico, que ele sobe de uma maneira absurda, avassaladora, ele explode. Só que quando ele chega no pico, que ele começa a cair, a despencar, ele não volta para o nível normal. Ele volta para o nível depressivo. Então é por isso que todas as pessoas que são dadas ao prazer de maneira excessiva, elas têm aquele ápice absurdo até um certo tempo. Depois a pessoa começa a entrar em um declínio avassalador e aí ela volta para um nível pior do que ela estava antes, porque ela não fica no nível natural. Isso é algo biológico do nosso corpo. Ela vai por quê? Por algo profundo. E precisa de cada vez mais novas experiências com maior carga de liberação de dopamina para que a pessoa comece a sentir o prazer no nível médio. Então, geralmente as pessoas que esbanjam demais, geralmente as pessoas que festejam demais, geralmente as pessoas que se relacionam demais, elas ficam o quê? Insensíveis, tanto homem quanto mulher. Isso se dá em todos os pilares da nossa vida. Isso é um fato. Isso é um fato. Quanto mais estímulos nós temos, mais aquilo que é normal, que é básico, que é cotidiano, nós perdemos a sensibilidade. E para regular é preciso ter o processo de quê? Da abstinência. E para que a abstinência ela cumpra o seu papel de recuperação do nosso corpo, é preciso nós sermos radicais na verdade, ou seja, ter consciência de que nós estamos precisando de ajuda. Pegue essa visão. E aí entra a importância também do ambiente. Então, ou seja, escolhas radicais faz com que você tenha determinado tipo de comportamento. Para você chegar em algum lugar, você precisa de uma escolha radical. E essa escolha radical tem que ser baseada na verdade. Isso é branco, isso é preto, isso é amarelo, isso é vermelho. Eu estou bem, eu estou mal. Eu preciso aprender sobre isso, eu preciso aprender sobre aquilo. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Acabou. Então, vaso, começa a se coçar, filho. Não dê ouvido a vozes estranhas. Muitas pessoas que vai tentar te dar conselho, sem saber qual é a intenção do seu coração, às vezes essas pessoas elas podem até ter mais resultados em todas as áreas da vida que você, mas pouquíssimas delas vai ter a empatia suficiente para sentar com você em uma mesa e falar o seguinte: qual que é o desejo do teu coração? Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu projeto? Será que eu posso te ajudar em algo? Será que eu posso te passar uma ideia, um conselho que pode mudar a tua vida e saber de fato quem é você? As pessoas não querem saber quem a gente é, não, meu irmão. As pessoas elas querem saber de dar a opinião delas. E se puder nos dominar e frustrar os nossos planos, elas vão fazer. A intenção do coração do homem só quem sabe é Deus. É fato que o coração do homem ele é enganoso, igual diz a palavra, sim. Só que cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um propósito. Ou cada um de nós temos uma vocação. E a nossa vocação, só quem sabe é nós e Deus. E ao longo da vida é que ela vai sendo trabalhada e desenvolvida. Não compete ao outro tomar essa decisão por nós. Somos nós mesmos que vamos tomar essa decisão. Se vamos dar ouvido à voz do chamado ou não. Pegou a visão? É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, Vaso.